Olá pessoal, esse é o nosso podcast Torre de Observação. Mais um episódio que a gente está trazendo um assunto para debater com as pessoas. Eu sou Murilo Costa, alto sacerdote líder do Coven, e com a gente tem mais dois iniciados que têm uma certa propriedade para falar sobre esse tema. E o tema de hoje é ritos mistéricos na antiguidade e o paralelo que a gente pode fazer com o que é praticado hoje em dia na bruxaria. Blessed be Thompson, Blessed be Hugo. Se apresentem e falem um pouco mais sobre a área que vocês gostam de estudar, a área que vocês têm um certo domínio, para a gente poder iniciar o debate. Olá pessoal, eu sou o Filgueiras, como o Murilo falou, sou iniciado na tradição alexandrina, sou membro aqui do Coven Fortaleza da Noite. E na minha vida civil eu sou professor da Federal do Ceará, pesquisador de filosofia, mitologia e mistérios iniciáticos gregos. Então essa é a área que eu pesquiso, essa é a área que eu tenho dedicado tanto na minha pesquisa acadêmica, como também de leituras pessoais e pesquisas pessoais dentro desse universo do misticismo no campo da teoria mística. O que a gente pode entender, né, que a gente vai trazer para a discussão aqui do podcast, é que esses ritos iniciáticos gregos, se eles são originalmente realmente gregos ou se eles recebem influência de outras culturas, e até que ponto a gente pode considerar que realmente os gregos foram os pioneiros, né, nas tradições mistéricas, como na maioria dos livros a gente vê. Esses ritos mistéricos, eles têm como ponto de partida tanto uma proposta de devoção e contemplação a divindades, mas também um desenvolvimento pessoal dentro daquilo que a gente chama de caminho apoteótico, né? Que é o caminho em busca de se tornar um Deus, né? Então, a maioria dos mistérios iniciáticos, eles têm esse princípio de que os iniciados, aqueles que entram nessas práticas iniciáticas, eles buscam, o grande objetivo realmente é o seu desenvolvimento pessoal, até atingir também essa evolução e esse crescimento, para que eles também se tornem deuses e assim poder usufruir de tudo aquilo que um Deus pode ter, inclusive a vida eterna. Inicialmente é isso que eu queria apresentar e a gente vai aprofundando nossa discussão. Legal, obrigado. E aí, Thompson, o que é que tu tem para acrescentar ao nosso debate? Bom, me chamo Thompson Cavalcante, tenho 29 anos, sou natural daqui do Nordeste, né? Sou cearense, com muito orgulho. No momento eu faço faculdade de História. Sou apaixonado pelo Egito, por egiptologia, embora eu não me considere um profissional na área, mas é um campo de estudo que eu gosto por ter muita relação com as práticas mágicas, que é um outro assunto que é da minha paixão, né? Eu já estudo magia há 16 anos, mas sou iniciado no Coven de Fortaleza há 1 ano, né? Mas já tenho um caminhozinho na prática mágica em geral, e o Egito sempre foi um ponto de estudo muito importante para mim. Eu acho que para grande parte dos ocultistas ocidentais e talvez até orientais também, o Egito ele é uma referência, né? Por todo o histórico que a gente tem, por tudo que sobreviveu ao longo do tempo, ao longo das eras, ao longo de guerras, né? Ao longo de disputas, de todo esse arcabouço de troca de civilizações, de disputas territoriais, o que sobreviveu, né? De achados arqueológicos, de papiros, de relíquias, de monumentos que foram erigidos e conseguiram se manter em pé até os dias de hoje, e tudo isso ele é utilizado no campo da antropologia, no campo da pesquisa, no campo do historiador mesmo, da pesquisa do historiador, para reavivar, né, para trazer de volta essas informações, para a gente ter uma base, né, de como a sociedade chegou ao ponto que chegou hoje, como a religiosidade, como o ocultismo, a magia, chegou aos dias de hoje, como isso influenciou, como o Egito influenciou as escolas de mistério na Grécia, como o Hugo colocou, e posteriormente a Grécia, né, até mesmo aos dias atuais, com as ordens místicas, como a Golden Dawn, a Telemann, a própria bruxaria, como tudo isso, como o passado se reflete hoje no presente, né? O que a gente herdou, o que a gente, de certa forma, se assemelha, ou até mesmo podemos arriscar dizer que é a mesma coisa,
né, do que os antigos faziam, né, do que esses povos mágicos, como os povos egípcios, os povos gregos, praticavam, faziam, acreditavam. O que eu achei interessante, Thompson, foi do que tu falou, foi a questão de tipo assim, o que a gente pode dizer dessas ordens que clamam ser os verdadeiros herdeiros dessas práticas dos antigos, né? Que falam que praticam as coisas, se não igual, mas muito parecido com o que era feito naquela época, que é 3.000, 4.000 anos antes atrás, que eram feitos. E a gente sabe que é até uma fofoca, né? Até uma conversa que a gente conta com uma pessoa. Se eu te contar uma coisa, tu já vai passar para outra pessoa, aumentando ou diminuindo aquilo que eu falei, tu já vai colocar teu ponto de vista, e ainda mais isso no mesmo dia, né? Imagina depois de tantos anos. E aí eu já quero jogar para vocês o mote da nossa conversa, que é do que a gente pratica hoje, né? Não só na bruxaria tradicional, não só na bruxaria, mas no paganismo, das experiências que vocês tiverem em outros grupos, o que vocês conseguem ver que se assemelha ou que se equilibra com aquilo que os arqueólogos, né, que os estudiosos, historiadores viam no que era praticado na antiguidade. Queria saber um pouquinho da opinião de vocês. Então, inicialmente, o que hoje a gente entende por escolas mistéricas, escolas iniciáticas, ao meu ver, surgiu exatamente desses povos antigos da antiguidade. A expressão iniciação vem do grego teletai, que significa começar algo, mergulhar em algo. E as primeiras escolas iniciáticas, realmente assim, conhecidas e difundidas do mundo grego, que hoje, né, eu mergulho numa pesquisa para entender que é muito complicado também a gente dizer, entre esses povos antigos, que uma escola iniciática, sobretudo grega, que bebeu de outras fontes, como fontes egípcias e fontes sumérias, são originais, então são autênticas, no sentido de que foram as pioneiras nesse certo tipo de prática. Mas todas as escolas mistéricas da atualidade e da história, elas têm como ponto de inicial, então assim, de fundamentação ou de inspiração, essas antigas escolas iniciáticas gregas, que sobre elas eu vou falar, que são o pitagorismo, o orfismo, o dionisismo e os mistérios eleusinos. Para a gente entender inicialmente o que são essas escolas iniciáticas, que traçam essas escolas iniciáticas da antiguidade permanecem até hoje nessas escolas iniciáticas da modernidade. O ponto principal de um processo iniciático é esse entendimento de que a vida e a morte são dois processos de um mesmo ciclo, que é chamado o ciclo da roda do nascimento, né? De que, na verdade, há uma persistência da vida mesmo após o episódio morte que acontece nos humanos. Dentro do mundo grego, isso foi um ponto muito divisor de momentos e de tempos. Quando a gente estuda a poesia homérica, por exemplo, a gente vê que Homero, tanto na Odisseia quanto na Ilíada, aquilo que distinguia os humanos dos deuses era a mortalidade, né? A gente aprende lá, quando a gente estuda mitologia nas escolas, né, que para os gregos, né, o Hades é um lugar assim, muito terrível, em que eles tinham toda essa visão da morte como sendo um fim, que é uma condenação a qual os humanos recebem, e para lá eles vão, e lá eles ficam como Homero fala, as almas do Hades são como cabeças inanes. Elas não têm memória, não têm sentimento, não têm sensações do que viveram na vida, digamos assim, terrena, né? Na vida no mundo dos vivos. E essa concepção, ela é presente em Homero, em toda a poesia homérica, em toda a poesia hesiódica também, nos trabalhos em Dias, e na Teogonia, que são os grandes tratados de mitologia que a gente tem. Então, todos os mitos que a gente aprendeu, todos os mitos que a psicologia se utilizou também para se aprofundar em teorias da psicologia, teorias da mente, são desses textos, né? A poesia de Homero e a poesia de Hesíodo. Então, nesses textos, a gente vê esse elemento da morte como sendo aquilo ao qual os humanos temem
e aquilo que os deuses se utilizam para subjugar também os humanos. É tanto no mito originário, né, dos humanos, o Prometeu que foi e roubou o fogo do Olimpo, e Zeus depois viu que tinha sido dado aos humanos, que tinha ficado sem nenhum talento, e depois desse episódio, Zeus tramou toda uma situação, deu de presente para a irmã de Prometeu uma mulher chamada Pandora com uma caixa, e ela um dia lá, com uma curiosidade extrema, abriu essa caixa, tudo plano de Zeus, para que dessa caixa ela abrir e saísse tudo, para que os humanos conseguissem viver, mas ao mesmo tempo tivesse uma limitação para nunca chegarem à categoria de deuses, para que essa apoteose, né, que esse caminho para se tornar deuses nunca acontecesse. Zeus fez isso e deixou lá apenas a esperança. E quando ela abriu a caixa, tudo saiu, males, doenças, então tudo aquilo que causa morte aos humanos, mas a esperança de que, porque também os deuses estavam felizes com a contemplação e o culto e as adorações que os humanos faziam. Então essa é a primeira concepção que é de morte, né? É interessante pensar que esse atributo imortalidade, no grego, Thanatos é uma própria divindade, que é a própria morte, né? Um deus da segunda geração, que é a personificação da própria morte, né? Irmão gêmeo de Hipnos. A expressão lá, Thanatos, essa expressão lá é uma expressão de privação, então não mortal, então não mortalidade. Era uma expressão dada apenas aos deuses. Então, apenas os deuses eram imortais. Com o surgimento das chamadas religiões mistéricas ou cultos mistéricos no mundo grego, a partir da figura de Orfeu, a gente vai ver essa concepção do que é morte mudar. Platão é a primeira pessoa que vai citar em textos escritos em fonte histórica práticas mistéricas, né? E ele vai ser o primeiro a utilizar a palavra imortalidade para as almas humanas, porque até então os deuses eram imortais, Thanatos, e os humanos eram mortais, Thíneton, e nunca os humanos poderiam sair dessa categoria. As únicas histórias dentro da mitologia que a gente via dessa possibilidade de ascensão, de apoteose, eram aqueles que já tinham sangue divino, ou seja, os semideuses, os heróis, né, que eram fruto do casamento, ou então da relação de um deus ou de uma deusa com um humano ou com uma humana. Né, o caso de Perseu, de Teseu, e vários outros personagens aí da mitologia homérica e hesiódica que a gente vê. Mas quando acontece essa mudança dessa concepção de morte, acontece de fato e bem evolucionário, quando se passa a entender, não, os humanos também podem ser considerados imortais. Quando eles dedicam a vida a esse processo apoteótico, quando eles são iniciados numa prática mágica e mística que dá a eles um processo de desenvolvimento pessoal através de práticas mágicas secretas. E essas práticas mágicas começam a fornecer e a favorecer a eles um conjunto de asceses, ou melhor, exercícios. Né? Essa palavra ascese hoje ela é muito usada com práticas de jejum, de abstinência, de penitência. Né? São exercícios espirituais que dão a esses indivíduos essa possibilidade de sobreporem a sua natureza mortal e entenderem a imortalidade. Só que esse entendimento da imortalidade da alma humana, porque o corpo continua sendo essa instância que perece como se fosse um invólucro inicialmente, né? Assim o que a gente vê, né? No primeiro entendimento do que Platão vai trazer, a alma ela é a instância que persiste pós-morte. E é a crença da chamada transmigração das almas, que não é uma crença originalmente grega. Na verdade, é uma crença herdada do povo de Kemet, né? Como os gregos os chamaram de egípcios. Então, ao que tudo indica, né? Toda essa prática e essa mudança mistérica e mágica que acontece no mundo grego, ela foi influenciada pelo povo egípcio. Então, essas três grandes escolas mistéricas, né? O orfismo, estruturado em cima da figura de Orfeu. Na mitologia, Orfeu
ele é um semideus, ele já é alguém que vive essa apoteose, caminho para ascender à categoria de Deus. Orfeu tinha uma amada chamada Eurídice, e ela morreu, pisou numa serpente e foi para o Hades. E Orfeu não se viu conformado com a sua morte e foi até o Hades. Ele era um exímio tocador de lira, ele conseguiu encantar todos os juízes, né? Radamantos, Íaco e Minos. Conseguiu encantar Perséfone e Hades e os convenceu a trazer de volta Eurídice, né? Orfeu ele desce ao Hades, ele tem esse caminho de morte, essa experiência com a morte. Hades lhe dá a permissão para voltar, né, com Eurídice, só que ele não podia olhar para trás, né? E quando ele olhou para trás, Eurídice foi tomado novamente pelas almas do Hades e ele retornou. Quando ele retornou, ele decidiu fundar uma escola mistérica da qual ele ensinaria as pessoas a antecipar, viver exercícios para poder entender e antecipar a vida como vai ser nessa vida pós-morte. E dessa forma, esses mistérios reservados apenas àqueles que pediam esse ingresso nessa prática, eles acabavam sendo práticas de mergulho em experiências de êxtase, experiências estáticas, experiências entusiásticas. Então, são experiências de saída de si. Muitas pessoas fazem essa relação com essas práticas mistéricas estáticas, gregas, com práticas de asceses cristãs, puritanas, né? Do tipo, os órfãos às vezes eles entendiam que para você viver uma prática estática, você tem que se desprender do que é sensível, dos sentidos do seu corpo. E é uma coisa que a gente vê muito, né, em todas as ordens mágicas, de que para você muitas vezes ter a consciência alterada, você tem que também viver práticas de mergulho nos sentidos. O que dentro de práticas cristãs a gente vê o contrário, a gente vê essa visão dos sentidos como sendo algo mal, algo ruim. E você tem que se desprender, tem que mortificar. Dentro das práticas iniciáticas gregas é o contrário. Como é que você conseguia viver uma prática de êxtase? Bebendo muito vinho, chegando até ficar trilocão, para poder aí você ter sua consciência alterada e poder entender como essa vida desprendida do corpo e como essa prática mágica, como é que você consegue acessar outras dimensões ou outros planos, né? Então tudo isso era prática órfã. Outras duas escolas mistéricas importantes desse período são as práticas, os mistérios eleusinos. Os mistérios eleusinos são mistérios femininos, sobretudo, né? Tinha muito esse entendimento de que os mistérios órfãos eram mistérios masculinos e que apenas homens entravam. Dentro dos mistérios eleusinos já eram mistérios em cima das deusas Perséfone e Deméter. A descida de Perséfone também até o Hades, né? E tem aquela dupla visão de que uma que ela foi raptada por Hades e outra de que ela mesma foi até lá porque ouviu o choro daqueles que sofriam no Hades. E houve aquele acordo entre Deméter e Hades de que ela poderia retornar para o mundo dos vivos, contanto que 1/3 do tempo ela passasse lá no Hades. E assim os gregos entendem as estações, né? Primavera, quando Perséfone volta do Hades, verão, quando ela está aqui no auge, outono, quando ela começa a chegar o tempo dela retornar, por isso que as folhas caem, e inverno, a ausência de Perséfone aqui no mundo dos vivos, que é quando as folhas secam, porque Deméter está triste, a deusa da agricultura, sozinha, solitária, e não consegue gerar essa alegria, até o momento que Perséfone volta como deusa da primavera e faz tudo florir de novo. Então, esses mistérios eleusinos, como falei, são mistérios femininos e também tem um ponto de semelhança com os mistérios órfãos, que é a experiência da morte, da descida ao Hades. E se a gente for entender esse processo de germinação também da agricultura, o que é a semente plantada na terra? A semente morre para poder surgir uma vida, né? Então, essas duas práticas, é fato assim, que dos mistérios eleusinos e tanto dos mistérios órfãos, a gente tem elementos doxográficos. O que é doxografia? Doxografia são textos que pessoas trazem sua opinião sobre aquilo que acham que eles viviam.
E algumas práticas, por exemplo, que eles viam, como por exemplo, hoje tem várias pessoas que saem de escolas mistéricas e escrevem livros falando como são essas práticas mistéricas lá, né? Dando alguns traços, com certeza elas não revelam tudo, né? A gente sabe que vários livros de bruxaria do Golden Dawn traz alguns elementos, traços do que é essa nossa prática ou essas práticas, mas não a fundo, porque isso é reservado a quem é iniciado. Então são vários os textos, os papiros mágicos gregos, eles trazem dois elementos dessas práticas. As tabuinhas órficas trazem vários elementos dessas práticas. São papiros achados, né? Esses papiros órficos, essas tabuinhas órficas foram achadas no século XIX, chamados papiros de Deveni, que traz vários elementos que seriam alguns desses ritos iniciáticos órficos. Mas dos mistérios eleusinos a gente tem pouca coisa, porque eram mistérios muito mais secretos. Sobre essa história dos mistérios eleusinos, eu acho interessante que quando a gente foi para a Grécia, né, eu fiquei hospedado na casa do Hugo e ele me levou para conhecer lá onde aconteciam os ritos iniciáticos, num local chamado Lefisina, onde tem as ruínas de onde aconteciam os mistérios iniciáticos dos Eleusis. E aí lá tem um museu. Nesse museu tem uma pedra entalhada que seria o momento de iniciação do primeiro iniciado dos mistérios eleusinos, que foi um homem. E lá nessa pedra tem uma representação de Perséfone e de Deméter iniciando esse homem nos mistérios da agricultura, que eram a base dos mistérios eleusinos. E aí, naquele momento lá, tinha uma coisa escrita que me fez entender uma pergunta que é muito comum dentro da bruxaria, que a gente vê pela internet, de tipo, quem iniciou o primeiro bruxo, né? Que aí é muito polêmico para algumas pessoas não quererem necessariamente passar por um processo iniciático formal, porque acha que essa iniciação sempre é feita a partir dos deuses para o bruxo. E eu achei interessante que dentro dos mistérios eleusinos, é claro que o ensinamento foi passado sim pela deusa Deméter, né? E pelo próprio processo de Perséfone, mas ela iniciou uma primeira pessoa e a partir daquele momento que ela iniciou alguém, não era mais necessário que ela iniciasse outras pessoas, já que ela já tinha passado esse poder para alguém que passaria para alguém, que passaria para alguém, que passaria para alguém, que passaria para alguém, né? E é uma coisa que tipo a gente ainda vivencia hoje, esse tipo de comentário na internet e tal, e eu achei muito interessante porque bem antes da internet ser fundada, né, bem antes de a gente ter acesso a esse tipo de informação, os antigos já se preocupavam até com questão de linhagem, né? Deixando lá uma figura entalhada numa pedra, meio que para dizer que, tipo assim, ó, começamos aqui, desse ponto. Fato, né? A mesma coisa acontece dentro dos mistérios órficos, desse processo de descendência ou ascendência mágica, né? Quando você era recebido para ser iniciado, você tem que ser iniciado e ensinado por um outro. Dentro dos mistérios órficos, essas práticas, que a gente tem um pouco mais de revelação de como acontecia. A pessoa pedia para ser ingressa e ela passava por algumas práticas de testes para poder ver se ela poderia ser aceita ou não. E um dos principais objetivos do teste era fazer a pessoa desistir, para a pessoa não permanecer. Para ver se... Do mesmo jeito, gente, que tem, por exemplo, os trabalhos, né, que Hércules se submeteu a fazer, os trabalhos que Psique, né, dentro do mito do asno de ouro, do Apuleio, né, a Psique que se apaixonou por Eros, e Afrodite dá 12 trabalhos para ela fazer, das coisas mais absurdas, tipo achar uma agulha no palheiro. São os trabalhos que a Afrodite dá para Psique fazer para ver se ela é digna do amor de Eros, que dentro dessa versão é filho de Afrodite, né? Que a gente tem dois Eros, tem um Eros primordial e tem um Eros filho de Afrodite. Então, essas práticas não é novidade para todo mundo, que toda prática de iniciação é uma prática de morte. E essas práticas iniciáticas, elas levam as pessoas a ter uma experiência. Elas simulam a morte, né? Elas simulam a morte, né? Não é que a pessoa vai morrer de fato. Isso, é uma simulação. Então, algum evento, algum episódio, a gente vê, por exemplo, várias práticas iniciáticas de religiões afrodescendentes, né? Você ficar reservado a um lugar, você ter algumas...
é como se fosse um corte com o seu eu atual, para aquele eu morrer e você começar uma nova vida. Então são várias coisas que acontecem. No momento que você deixa de ser profano, né? Profano, o que seria o profano? O que não é sagrado para aquela doutrina, né? O que não é sagrado para aquele contexto. Então aí quando você passa pelo ritual de iniciação, você passa a se tornar sagrado para aquele contexto. Você morre, o seu eu profano morre, e agora você se torna sagrado para aquele contexto, né? Principalmente você se torna capaz de tornar outras coisas sagradas. Quando você vai consagrar um instrumento mágico, quando você vai consagrar um objeto específico, um amuleto, um talismã, tudo isso é possível porque agora você também é sagrado. O sagrado em você é reconhecido por aquele contexto, né? Pois é, então o entendimento que eu tenho, né, ao ler esses textos e essas práticas é que quando você morre simbolicamente, momentaneamente, é como se você fosse você desce ao mundo dos mortos, dentro das práticas mágicas gregas, no caso, né, que foi o que eu estou falando, e você retorna. Quando você retorna com essa propriedade mágica de fazer esse processo de apoteose. E dentre os órficos, ao que tudo indica, essas práticas de simulação de morte que eles faziam eram jejuns e abstinências. Você era privado de comer determinado tempo, né? E dentro das práticas eleusinas, ao que tudo indica, e pela estrutura do templo que o Murilo falou, que eu visitei com ele lá na Grécia, você ficava um tempo enterrado. Né? A gente vê que a estrutura do sítio arqueológico tem um espaço lá que é subterrâneo. Não significa que você entrava no buraco que estava perto em cima de você e depois desenterrava. Mas era como se fosse uma passagem. Para simular o sítio arqueológico, ele simula um caminho. É tanto que tem um lugar em que provavelmente Perséfone foi subduzida ao Hades, e tem todo um caminho que se faz. Então, o que muitos teóricos e estudiosos dizem que o rito de iniciação era um processo de você ser enterrado e ser desenterrado. Você ficasse numa caverna e depois você saía um tempo, né? Então isso vai se repetir em muitas das práticas iniciáticas modernas também, né? Sempre essa experiência de você morrer para renascer, né? E pensando que a iniciação é o início, na verdade, né? A gente for parar para pensar, esse processo de morte e renascimento, a gente vive a nossa vida toda, em vários momentos. Muitas vezes, no mesmo dia, a gente morre e renasce várias vezes. E esse processo cíclico, né, de morte e renascimento que a gente vai vivendo, vai vendo, quando se encerra um ciclo, começa outro. Então, é um processo eterno. O primeiro iniciático, se eu não me engano, o nome é Demócrito, o nome dele. O primeiro iniciado por Teofrasto. Eu tô daqui para o final, eu tento lembrar e acho o nome dele. E realmente, como o Murilo falou, ao que tudo indica também, dentro dos mistérios eleusinos, esse processo iniciático acontecia de homens para mulheres e mulheres para homens. Nos meus estudos não tem ao certo nenhum tipo de certeza sobre isso, mas ao que tudo indica, era sim passado de homens para mulheres. E tem um terceiro também processo iniciático no mundo grego, que são chamados as bacantes e as Dionísias, né? Que sobre essa prática mistérica a gente tem poucos elementos. Elas, na verdade, se aprofundavam nas práticas mais dionisíacas, se bem que o Orfismo é muito dionisíaco. Orfeu era sacerdote de Apolo e de Dionísio. Como você cultuar dois deuses assim, que parecem ser tão diferentes, mas ao mesmo tempo são tão parecidos, porque os dois têm essa vivência da arte, os dois têm a experiência do êxtase, né? Os dois, um através do oráculo, outro através da prática do prazer, seja da bebida, seja do sexo, das orgias, né? A palavra orgia significa sacramento. Eram práticas mágicas dedicadas aos deuses, práticas de culto. E a orgia mais famosa era a orgia sexual, por isso que a palavra até hoje ficou traduzida como suruba, né? Mas essas práticas dionisíacas eram muito baseadas na recepção em se tornar uma mênade, né? As mênades são sacerdotisas de Dionísio, e essas sim eram práticas mais femininas, tá? Chamadas as bacantes. Então as mulheres que eram iniciadas nessa prática, elas se tornavam sacerdotisas de Dionísio e viviam essa prática de entrega a um deus, e ao que tudo indica eram ritos sexuais, porque entendiam que um sacerdote ia e
tinha que transar com elas para elas serem iniciadas nessa prática, nesse rito, nesse culto mistérico dedicado a Dionísio, através da prática do sexo. Que era o processo iniciático delas. Então, assim, são estudos, são textos que não traz de fato, assim, é isso, é aquilo, porque eram práticas secretas. E para terminar nessa minha fala, todo esse elemento grego de práticas mistéricas iniciáticas, elas fazem parte de uma tríade que eu costumo chamar de fórmulas de culto. Eu costumo dizer nas minhas pesquisas, eu estou escrevendo um livro até sobre, que há 3 formas de culto que viviam ao mesmo tempo na Grécia. Um culto doméstico que permanece nas comunidades que ainda viviam de forma rural e que é muito semelhante às práticas mais de feitiçaria, mais assim, tribal mesmo, que é uma prática bem marginal, né? E que são traduzidos nos poemas chamados idílicos, que tem um poema muito bonito que fala sobre uma prática de feitiçaria de raiz. O culto da polis, que é o culto da cidade, quando as cidades gregas começam a ser formadas, que são os grandes festivais, as festas que reúnem pessoas. E essa terceira forma de culto, que são os cultos mistéricos, que veio ressignificar o sentido de morte. E lembrando que os gregos entendiam que a única forma de imortalizar a sua vida seria através de uma morte gloriosa. Por isso que a morte era almejada pelos grandes heróis gregos. Mas com o culto mistérico grego, entendia que não, né? Através dessas práticas iniciáticas, você poderia também ser eternizado. E essas práticas, a partir do momento que o Império Grego ele se tornou expandido com Alexandre Magno, quando Alexandre Magno sai além dos muros da Grécia e vai andando e conquistando outros territórios, vai sendo difundido também. E, ao mesmo tempo, vão sendo assimiladas outras práticas mistéricas de outras culturas, ao ponto de que Alexandre Magno volta ao Egito. Eu costumo dizer que ele volta de onde ele tirou o primeiro ensinamento, onde foi tirado o primeiro ensinamento mistério, com a fundação da cidade de Alexandria, né? E lá na grande biblioteca de conhecimento e de magia e de ciência, ao ponto de que várias outras escolas mistéricas lá foram fundadas. E as pessoas têm um acesso muito fácil a essas escolas mistéricas. Diz que na antiga biblioteca que foi queimada, a gente sabe, né, depois no início do processo da ascensão do cristianismo como religião oficial de Roma, já no Império Romano, Alexandre Magno no Império Grego, depois Roma domina a Grécia e todo o território grego, inclusive o território que os gregos tinham dominado. Então o Império Romano se torna, né, detentor desse apogeu. E lá na biblioteca de Alexandria, quando ela é queimada, vê-se que tem várias salas, e cada sala eram salas reservadas a essas escolas mistéricas, fundadas, né, com esse princípio da filosofia, da magia, do misticismo grego, que na verdade tem premissas de outra cultura, que é o que a gente vai ouvir o Thompson falar a partir de agora. Mas antes que tu comece a falar, eu já sei que tu quer falar alguma coisa específica, mas tem 2 coisas que eu achei interessante que a gente poderia trazer da fala do Hugo, né? Eu queria saber se dentro do Egito eles também tinham essa preocupação de tornar-se deuses. Uma vez que a gente sabe que muitos períodos dinásticos do Egito consideravam os faraós como próprias divindades, né? E que também houve períodos egípcios em que existiu até uma espécie de monoteísmo, cultuando o deus Atom apenas, e meio que dando uma ignorada nos demais deuses, né? E aí também, como é que é essa busca da imortalidade egípcia, né? Que a gente sabe também que os egípcios são famosos por conta das múmias, né? Que eles acreditavam que nós retornaríamos, que de uma certa forma teríamos acesso a uma continuação de vida, e por isso que existe todo o processo de mumificação. E como é que tudo isso a gente consegue misturar e entender hoje com o nosso olhar contemporâneo de praticantes de bruxaria? Então, antes de eu responder essa pergunta, eu queria responder a outra anterior do ocultismo, né? Que foi até uma coisa que eu tava vendo uns palestrantes falando sobre isso, né? Ocultistas que eu acompanho, eles também tinham sido questionados sobre isso. E eles falaram assim, eu concordo muito, que, tipo,
seria muita ingenuidade da nossa parte, né, a gente colocar ferro e fogo as coisas, tipo, realmente tal prática surgiu de tal local, com toda a certeza do mundo, porque às vezes tem, como o Hugo colocou, né, nos mistérios eleusinos e tantos outros que ele citou, era muito fechado, era hermético. O que a gente sabe são fragmentos, né? E muita coisa também se perdeu ao longo do tempo. E tantos outros ao longo da história. Então, muito do que já era fragmentado para o povo de fora, para o público em geral, que já era pouco, ficou muito mais fragmentado ainda. Então, se torna muito difícil. Então, assim, eu acredito, né, analisando todo esse contexto histórico, acadêmico, tentando fazer uma linha entre todas essas culturas, todos esses saberes, até o ocultismo ocidental moderno, eu acredito que essas escolas antigas, como a grega e a egípcia, elas serviram como inspiração, né? O que os ocultistas buscavam na história, na antropologia, nos achados arqueológicos, são inspirações, porque realmente seria muita ingenuidade, às vezes a gente decretar ferro e fogo, olha, tal coisa era assim, né? Porque a gente não sabe. Primeiro que, no caso dos egípcios, né, tinha a questão da dialética egípcia, né, que os certos rituais você tinha que falar em egípcio, tinha que ser as palavras certas, o gestuário correto. Às vezes um símbolo que a gente interpreta hoje de uma forma, talvez, para os egípcios ou para alguma região específica no Antigo Egito, esse símbolo tinha outra conotação, era utilizado de outra forma. Então, no caso do Egito, por isso a importância da egiptologia, para a gente poder rastrear e tentar saber mais ou menos como é que algumas coisas eram feitas, mas seria até ingenuidade a pessoa, às vezes, em alguns pontos, afirmar ferro e fogo, olha, é isso. Realmente os egípcios faziam um ritual desse jeito, era dessa forma, com essa finalidade, porque muita coisa se perdeu, né? O que a gente realmente tem são fragmentos e com base nesses fragmentos que a gente consegue observar, é que você consegue ter uma ideia, tipo, eu acho que é por aí. Eu acho que é mais ou menos por esse caminho. O tempo que durou o Império Egípcio, né? Então, tipo, os egípcios faziam tal coisa, em que momento, né? Em que período histórico que eles faziam essa coisa? Pode ser que faziam, mas em que contexto? Sim. Né? É difícil até falar, tipo, que de todos os egípcios, porque também lá tem o Alto e o Baixo Egípcio, né? Tem o egípcio dominado, a parte do Egito dominada, a parte do Egito dominante, a parte mais próxima do Nilo, a parte mais afastada do Nilo. Que egípcio é esse que você está falando, né? Exatamente. E a própria religião egípcia, ela vai mudar de acordo com o tempo, né? E ela também vai mudar de acordo com a região. Então, por exemplo, no período neolítico, vamos colocar aí 4.000. Olá pessoal, esse é o nosso podcast Torre de Observação, mais um episódio que a gente está trazendo um assunto para debater com as pessoas. Eu sou Murilo Costa, alto sacerdote líder do Coven, e com a gente tem mais 2 iniciados que têm uma certa propriedade para falar sobre esse tema. E o tema de hoje é ritos mistéricos na antiguidade e o paralelo que a gente pode fazer com o que é praticado hoje em dia na bruxaria. Blessed be Thompson, Blessed be Hugo. Se apresentem e falem um pouco mais sobre a área que vocês gostam de estudar, a área que vocês têm um certo domínio, para a gente poder iniciar o debate. Olá, pessoal. Eu sou o Filgueiras, como o Murilo falou, sou iniciado, né, na tradição alexandrina, sou membro aqui do Coven Fortaleza da Noite. E na minha vida civil eu sou professor da Federal do Ceará, pesquisador de filosofia, mitologia e mistérios iniciáticos gregos. Então essa é a área que eu pesquiso, essa é a área que eu tenho dedicado tanto na minha pesquisa acadêmica, como também de leituras pessoais e pesquisas pessoais dentro desse universo do misticismo no campo da teoria mística. O que a gente pode entender, né, que a gente vai trazer para a discussão aqui do podcast, é que esses ritos iniciáticos gregos, se eles são originalmente realmente gregos ou se eles recebem influência de outras culturas, e até que ponto a gente pode considerar que realmente os gregos foram os pioneiros, né, nas tradições mistéricas, como na maioria dos livros a gente vê. Esses ritos mistéricos, eles têm como ponto de partida tanto uma proposta
devoção e contemplação a divindades, mas também um desenvolvimento pessoal dentro daquilo que a gente chama de caminho apoteótico, né? Que é o caminho em busca de se tornar um Deus. Então, a maioria dos mistérios iniciáticos, eles têm esse princípio de que os iniciados, aqueles que entram nessas práticas iniciáticas, eles buscam, o grande objetivo realmente é seu desenvolvimento pessoal, até atingir também essa evolução e esse crescimento, para que eles também se tornem deuses e assim poder usufruir de tudo aquilo que um Deus pode ter, inclusive a vida eterna. Inicialmente é isso que eu queria apresentar e a gente vai aprofundando nossa discussão. Legal, obrigado. E aí, Thompson, o que é que tu tem para acrescentar ao nosso debate? Bom, me chamo Thompson Cavalcante, tenho 29 anos, sou natural daqui do Nordeste, né? Sou cearense, com muito orgulho. No momento eu faço faculdade de História. Sou apaixonado pelo Egito, por egiptologia, embora eu não me considere um profissional na área, mas é um campo de estudo que eu gosto por ter muita relação com as práticas mágicas, que é um outro assunto que é da minha paixão, né? Eu já estudo magia há 16 anos, mas sou iniciado no Coven de Fortaleza há 1 ano, né? Mas já tenho um caminhozinho na prática mágica em geral, e o Egito sempre foi um ponto de estudo muito importante para mim. Eu acho que para grande parte dos ocultistas ocidentais e talvez até orientais também, o Egito ele é uma referência, né? Por todo o histórico que a gente tem, por tudo que sobreviveu ao longo do tempo, ao longo das eras, ao longo de guerras, né? Ao longo de disputas, de todo esse arcabouço de troca de civilizações, de disputas territoriais, o que sobreviveu, né? De achados arqueológicos, de papiros, de relíquias, de monumentos que foram erigidos e conseguiram se manter em pé até os dias de hoje, e tudo isso ele é utilizado no campo da antropologia, no campo da pesquisa, no campo do historiador mesmo, da pesquisa do historiador, para reavivar, né, para trazer de volta essas informações, para a gente ter uma base, né, de como a sociedade chegou ao ponto que chegou hoje, como a religiosidade, como o ocultismo, a magia, chegou aos dias de hoje, como isso influenciou, como o Egito influenciou as escolas de mistério na Grécia, como o Hugo colocou, e posteriormente a Grécia, né, até mesmo aos dias atuais, com as ordens místicas, como a Golden Dawn, a Telemann, a própria bruxaria, como tudo isso, como o passado se reflete hoje no presente, né? O que a gente herdou, o que a gente, de certa forma, se assemelha, ou até mesmo podemos arriscar dizer que é a mesma coisa, né, do que os antigos faziam, né, do que esses povos mágicos, como os povos egípcios, os povos gregos, praticavam, faziam, acreditavam. O que eu achei interessante, Thompson, foi do que tu falou, foi a questão de tipo assim, o que a gente pode dizer dessas ordens que clamam ser os verdadeiros herdeiros dessas práticas dos antigos, né? Que falam que praticam as coisas, se não igual, mas muito parecido com o que era feito naquela época, que 3.000, 4.000 anos antes atrás, que eram feitos. E a gente sabe que é até uma fofoca, né? Até uma conversa que a gente conta com uma pessoa. Se eu te contar uma coisa, tu já vai passar para outra pessoa, aumentando ou diminuindo aquilo que eu falei, tu já vai colocar teu ponto de vista, e ainda mais isso no mesmo dia, né? Imagina depois de tantos anos. E aí eu já quero jogar para vocês o mote da nossa conversa, que é do que a gente pratica hoje, né? Não só na bruxaria tradicional, não só na bruxaria, mas no paganismo, das experiências que vocês tiveram em outros grupos. O que vocês conseguem ver que se assemelha ou que se equilibra com aquilo que os arqueólogos, né, que os estudiosos, os historiadores viam no que era praticado na antiguidade. Queria saber um pouquinho da opinião de vocês. Então, inicialmente, o que hoje a gente entende por escolas mistéricas, escolas iniciáticas, ao meu ver, surgiu exatamente desses povos antigos da antiguidade. A expressão iniciação vem do grego teletai, que significa começar algo, mergulhar em algo. E as primeiras escolas iniciáticas, realmente assim, conhecidas e difundidas
do mundo grego, que hoje, né, eu mergulho numa pesquisa para entender que é muito complicado também a gente dizer, entre esses povos antigos, que uma escola iniciática, sobretudo grega, que bebeu de outras fontes, como fontes egípcias e fontes sumérias, são originais, então são autênticas, no sentido de que foram as pioneiras nesse certo tipo de prática. Mas todas as escolas mistéricas da atualidade e da história, elas têm como ponto de inicial, então assim, de fundamentação ou de inspiração, essas antigas escolas iniciáticas gregas, que sobre elas eu vou falar, que são o pitagorismo, o orfismo, o dionisismo e os mistérios eleusinos. Para a gente entender inicialmente o que são essas escolas iniciáticas e que traço essas escolas iniciáticas da antiguidade permanecem até hoje nessas escolas iniciáticas da modernidade. O ponto principal de um processo iniciático é esse entendimento de que a vida e a morte são dois processos de um mesmo ciclo, que é chamado o ciclo da roda do nascimento, né? De que, na verdade, há uma persistência da vida mesmo após o episódio morte que acontece nos humanos. Dentro do mundo grego, isso foi um ponto muito divisor de momentos e de tempos. Quando a gente estuda a poesia homérica, por exemplo, a gente vê que Homero, tanto na Odisseia quanto na Ilíada, aquilo que distinguia os humanos dos deuses era a mortalidade, né? A gente aprende lá, quando a gente estuda mitologia nas escolas, né, que para os gregos, né, o Hades é um lugar assim, muito terrível, em que eles tinham toda essa visão da morte como sendo um fim, que é uma condenação a qual os humanos recebem, e para lá eles vão, e lá eles ficam como Homero fala, as almas do Hades são como cabeças inanes. Elas não têm memória, não têm sentimento, não têm sensações do que viveram na vida, digamos assim, terrena, né? Na vida no mundo dos vivos. E essa concepção, ela é presente em Homero, em toda a poesia homérica, em toda a poesia hesiódica também, nos trabalhos Itírias e na Teogonia, que são os grandes tratados de mitologia que a gente tem. Então, todos os mitos que a gente aprendeu, todos os mitos que a psicologia se utilizou também para se aprofundar em teorias da psicologia, teorias da mente, são desses textos, né? A poesia de Homero e a poesia de Hesíodo. Então, nesses textos, a gente vê esse elemento da morte como sendo aquilo ao qual os humanos temem e aquilo que os deuses se utilizam para subjugar também os humanos. Tanto no mito originário, né, dos humanos, o Prometeu, que foi e roubou o fogo do Olimpo, e Zeus depois viu que tinha sido dado aos humanos, que tinha ficado sem nenhum talento, e depois desse episódio, Zeus tramou toda uma situação, deu de presente para a irmã de Prometeu uma mulher chamada Pandora com uma caixa, e ela um dia lá, com uma curiosidade extrema, abriu essa caixa, tudo plano de Zeus, para que dessa caixa ela abrir e saísse tudo, para que os humanos conseguissem viver, mas ao mesmo tempo tivesse uma limitação para nunca chegarem à categoria de deuses, para que essa apoteose, né, que esse caminho para se tornar deuses nunca acontecesse. Zeus fez isso e deixou lá apenas a esperança. E quando ela abriu a caixa, tudo saiu, males, doenças, então tudo aquilo que causa morte aos humanos, mas a esperança de que, porque também os deuses estavam felizes com a contemplação e o culto e as adorações que os humanos faziam. Então essa é a primeira concepção que é de morte, né? É interessante pensar que esse atributo imortalidade no grego, Thanatos é uma própria divindade que é a própria morte, né? Um deus da segunda geração, que é a personificação da própria morte, né? Irmão gêmeo de Hipnos. A expressão Athanatos, essa expressão lá, é uma expressão de privação, então não mortal, então não mortalidade. Era uma expressão dada apenas aos deuses. Então, apenas os deuses eram imortais. Com o surgimento das chamadas religiões mistéricas ou cultos mistéricos no mundo grego, a partir da figura de Orfeu, a gente vai ver essa concepção
do que é morte mudar. Platão é a primeira pessoa que vai citar em textos escritos em fonte histórica práticas mistéricas, né? E ele vai ser o primeiro a utilizar a palavra imortalidade para as almas humanas, porque até então os deuses eram imortais, Atan, Atólos, e os humanos eram mortais, Tíneton, e nunca os humanos poderiam sair dessa categoria. As únicas histórias dentro da mitologia que a gente via dessa possibilidade de ascensão, de apoteose, eram aqueles que já tinham sangue divino, ou seja, os semideuses, os heróis, né, que eram fruto do casamento, ou então da relação de um deus ou de uma deusa com um humano ou com uma humana. Né, o caso de Perseu, de Teseu e vários outros personagens aí da mitologia homérica e hesiódica que a gente vê. Mas quando acontece essa mudança dessa concepção de morte, acontece de fato e bem evolucionário, quando se passa a entender, não, os humanos também podem ser considerados imortais. Quando eles dedicam a vida a esse processo apoteótico, quando eles são iniciados numa prática mágica e mística que dá a eles um processo de desenvolvimento pessoal através de práticas mágicas secretas. E essas práticas mágicas começam a fornecer e a favorecer a eles um conjunto de asceses, ou melhor, exercícios. Né? Essa palavra ascese hoje ela é muito usada com práticas de jejum, de abstinência, de penitência, né? Que são exercícios espirituais que dão a esses indivíduos essa possibilidade de sobreporem a sua natureza mortal e entenderem a imortalidade. Só que esse entendimento da imortalidade da alma humana, porque o corpo continua sendo essa instância que perece como se fosse um invólucro inicialmente, né? Assim o que a gente vê, né? No primeiro entendimento do que Platão vai trazer, a alma ela é a instância que persiste pós-morte. E é a crença da chamada transmigração das almas, que não é uma crença originalmente grega. Na verdade, é uma crença herdada do povo de Kemet, né? Como os gregos os chamaram de egípcios. Então, ao que tudo indica, né? Toda essa prática e essa mudança mistérica e mágica que acontece no mundo grego, ela foi influenciada pelo povo egípcio. Então, essas três grandes escolas mistéricas, né? O orfismo, estruturado em cima da figura de Orfeu. Na mitologia, Orfeu, ele é um semideus, ele já é alguém que vive essa apoteose, caminho para ascender à categoria de Deus. Orfeu tinha uma amada chamada Eurídice, e ela morreu, pisou numa serpente e foi para o Hades. E Orfeu não se viu conformado com a sua morte e foi até o Hades. Ele era um exímio tocador de lira, ele conseguiu encantar todos os juízes, né? Radamantos, Íaco e Minos, conseguiu encantar Perséfone e Hades e os convenceu a trazer de volta Eurídice. Né? Orfeu ele desce ao Hades, ele tem esse caminho de morte, essa experiência com a morte. Hades lhe dá a permissão para voltar, né, com Eurídice, só que ele não podia olhar para trás. Né? E quando ele olhou para trás, Eurídice foi tomado novamente pelas almas do Hades e ele retornou. Quando ele retornou, ele decidiu fundar uma escola mistérica da qual ele ensinaria as pessoas a antecipar, a viver exercícios para poder entender e antecipar a vida como vai ser nessa vida pós-morte. E dessa forma, esses mistérios reservados apenas àqueles que pediam esse ingresso nessa prática, eles acabavam sendo práticas de mergulho em experiências de êxtase, experiências estáticas, experiências entusiásticas. Então, são experiências de saída de si. Muitas pessoas fazem essa relação com essas práticas mistéricas estáticas, gregas, com práticas de asceses cristãs, puritanas, né? Do tipo, os órficos às vezes eles entendiam que para você viver uma prática estática, você tem que se desprender
do que é sensível, dos sentidos do seu corpo. E é uma coisa que a gente vê muito, né, em todas as ordens mágicas, de que para você muitas vezes ter a consciência alterada, você tem que também viver práticas de mergulho nos sentidos. O que dentro de práticas cristãs a gente vê o contrário, a gente vê essa visão dos sentidos como sendo algo mal, algo ruim. E você tem que se desprender, tem que mortificar. Dentro das práticas iniciáticas gregas é o contrário. Como é que você conseguia viver uma prática de êxtase? Bebendo muito vinho, chegando até ficar trilocão, para poder aí você ter sua consciência alterada e poder entender como essa vida desprendida do corpo e como essa prática mágica, como é que você consegue acessar outras dimensões ou outros planos, né? Então tudo isso era prática óbvia. Outras duas escolas mistéricas importantes desse período são as práticas, os mistérios eleusinos. Os mistérios eleusinos são mistérios femininos, sobretudo, né? Tinha muito esse entendimento de que os mistérios óficos eram mistérios masculinos e que apenas homens entravam. Dentro dos mistérios eleusinos, já eram mistérios em cima das deusas Perséfone e Deméter, a descida de Perséfone também até o Hades, né? E tem aquela dupla visão de que uma que ela foi raptada por Hades e outra de que ela mesma foi até lá porque ouviu o choro daqueles que sofriam no Hades. E houve aquele acordo entre Deméter e Hades de que ela poderia retornar para o mundo dos vivos, contanto que 1/3 do tempo ela passasse lá no Hades. E assim os gregos entendem as estações, né? Primavera, quando Perséfone volta do Hades, verão, quando ela está aqui no auge, outono, quando ela começa a chegar o tempo dela retornar, por isso que as folhas caem, e inverno, a ausência de Perséfone aqui no mundo dos vivos, que é quando as folhas secam, porque Deméter está triste, a deusa da agricultura, sozinha, solitária, e não consegue gerar essa alegria, até o momento que Perséfone volta como deusa da primavera e faz tudo florir de novo. Então, esses mistérios eleusinos, como falei, são mistérios femininos e também tem um ponto de semelhança com os mistérios óficos, que é a experiência da morte, da descida ao Hades. E se a gente for entender esse processo de germinação também da agricultura, o que é a semente plantada na terra? A semente morre para poder surgir uma vida, né? Então, essas duas práticas, é fato assim, que dos mistérios eleusinos e tantos mistérios óficos, a gente tem elementos doxográficos. O que é doxografia? Doxografia são textos que pessoas trazem sua opinião sobre aquilo que acham que eles viviam. E algumas práticas, por exemplo, que eles viam, como por exemplo, hoje tem várias pessoas que saem de escolas mistéricas e escrevem livros falando como são essas práticas mistéricas lá, né? Dando alguns traços, com certeza elas não revelam tudo, né? A gente sabe que vários livros de bruxaria do Budendal traz alguns elementos, traços do que é essa nossa prática ou essas práticas, mas não a fundo, porque isso é reservado a quem é iniciado. Então são vários os textos, os papiros mágicos gregos, eles trazem dois elementos dessas práticas. As tabuinhas óficas trazem vários elementos dessas práticas. São papiros achados, né? Esses papiros óficos, essas tabuinhas óficas foram achadas no século XIX, chamados papiros de Deveni, que traz vários elementos que seriam alguns desses ritos iniciáticos óficos. Mas dos mistérios eleusinos a gente tem pouca coisa, porque eram mistérios muito mais secretos. Sobre essa história dos mistérios eleusinos, eu acho interessante que quando a gente foi para a Grécia, né, eu fiquei hospedado na casa do Hugo e ele me levou para conhecer lá onde aconteciam os ritos iniciáticos, num local chamado Lefisina, onde tem as ruínas de onde aconteciam os mistérios iniciáticos dos Eleuses. E aí lá tem um museu. Nesse museu tem uma pedra entalhada que seria o momento de iniciação do primeiro iniciado dos mistérios eleusinos, que foi um homem. E lá nessa pedra tem uma representação de Perséfone e de Deméter iniciando esse homem nos mistérios da agricultura, que eram a base dos mistérios eleusinos. E aí, naquele momento lá, tinha uma coisa escrita que me fez entender uma pergunta que é muito comum dentro da bruxaria, que a gente vê pela internet, de tipo, quem iniciou o primeiro bruxo, né? Que aí é muito polêmico para algumas pessoas não quererem
necessariamente passar por um processo iniciático formal, porque acha que essa iniciação sempre é feita a partir dos deuses para o bruxo. E eu achei interessante que dentro dos mistérios eleusinos, é claro que o ensinamento foi passado sim pela deusa Deméter, né? E pelo próprio processo de Perséfone, mas ela iniciou uma primeira pessoa e a partir daquele momento que ela iniciou alguém, não era mais necessário que ela iniciasse outras pessoas, já que ela já tinha passado esse poder para alguém que passaria para alguém, que passaria para alguém, que passaria para alguém, que passaria para alguém, né? E é uma coisa que tipo a gente ainda vivencia hoje, esse tipo de comentário na internet e tal, e eu achei muito interessante porque bem antes da internet ser fundada, né, bem antes de a gente ter acesso a esse tipo de informação, os antigos já se preocupavam até com questão de linhagem, né? Deixando lá uma figura entalhada numa pedra, meio que para dizer que, tipo assim, ó, começamos aqui, desse ponto. Fato, né? A mesma coisa acontece dentro dos mistérios órficos, desse processo de descendência ou ascendência mágica, né? Quando você era recebido para ser iniciado, você tem que ser iniciado e ensinado por um outro. Dentro dos mistérios órficos, essas práticas, elas que a gente tem um pouco mais de revelação de como acontecia. A pessoa pedia para ser ingressa e ela passava por algumas práticas de testes para poder ver se ela poderia ser aceita ou não. E um dos principais objetivos do teste era fazer a pessoa desistir, para a pessoa não permanecer. Para ver se... Do mesmo jeito, gente, que tem, por exemplo, os trabalhos, né, que Hércules se submeteu a fazer, os trabalhos que Psique, né, dentro do mito do asno de ouro, do Apuleio, né, a Psique que se apaixonou por Eros, e Afrodite dá 12 trabalhos para ela fazer, das coisas mais absurdas, tipo achar uma agulha no palheiro. São os trabalhos que a Afrodite dá para Psique fazer para ver se ela é digna do amor de Eros, que dentro dessa versão é filho de Afrodite, né? Que a gente tem dois Eros, tem um Eros primordial e tem um Eros filho de Afrodite. Então, essas práticas não é novidade para todo mundo, que toda prática de iniciação é uma prática de morte. E essas práticas iniciáticas, elas levam as pessoas a ter uma experiência. Elas simulam a morte, né? Elas simulam a morte, né? Não é que a pessoa vai morrer de fato. Isso, é uma simulação. Então, algum evento, algum episódio, a gente vê, por exemplo, várias práticas iniciáticas de religiões afrodescendentes, né? Você ficar reservado a um lugar, você ter algumas... É como se fosse um corte com o seu eu atual, para aquele eu morrer e você começar uma nova vida. Então, são várias coisas que acontecem. No momento que você deixa de ser profano, né? Profano, o que seria o profano? O que não é sagrado para aquela doutrina, né? O que não é sagrado para aquele contexto. Então, aí, quando você passa pelo ritual de iniciação, você passa a se tornar sagrado para aquele contexto. Você morre, o seu eu profano morre, e agora você se torna sagrado para aquele contexto, né? Principalmente você se torna capaz de tornar outras coisas sagradas. Quando você vai consagrar um instrumento mágico, quando você vai consagrar um objeto específico, um amuleto, um talismã, tudo isso é possível porque agora você também é sagrado. O sagrado em você é reconhecido por aquele contexto, né? Pois é, então o entendimento que eu tenho, né, ao ler esses textos e essas práticas é que quando você morre simbolicamente e momentaneamente, é como se você fosse você desce ao mundo dos mortos, dentro das práticas mágicas gregas, no caso, né, que foi o que eu estou falando, e você retorna. Quando você retorna com essa propriedade mágica de fazer esse processo de apoteose. E dentre os órficos, ao que tudo indica, essas práticas de simulação de morte que eles faziam eram jejuns e abstinência. Você era privado de comer um determinado tempo, né? E dentro das práticas eleusinas, ao que tudo indica, e pela estrutura do templo que o Murilo falou, que eu visitei com ele lá na Grécia, você ficava um tempo enterrado. Né? A gente vê que a estrutura do sítio arqueológico tem um espaço lá que é subterrâneo. Não significa que você entrava no buraco que estava perto de cima de você e depois desenterrava. Mas era como se fosse uma passagem. Para simular o sítio arqueológico, ele simula um caminho. É tanto que tem um lugar em que provavelmente Perséfone foi subduzida ao Hades,
e tem todo um caminho que se faz. Então, o que muitos teóricos e estudiosos dizem que o processo, o rito de iniciação era um processo de você ser enterrado e ser desenterrado. Você ficasse numa caverna e depois você saía um tempo, né? Então, isso vai se repetir em muitas das práticas iniciáticas modernas também, né? Sempre essa experiência de você morrer para renascer, né? E pensando que a iniciação é o início, na verdade, né? A gente for parar para pensar, esse processo de morte e renascimento, a gente vive a nossa vida toda, em vários momentos. Muitas vezes, no mesmo dia, a gente morre e renasce várias vezes. E esse processo cíclico, né, de morte e renascimento que a gente vai vivendo, vai vendo, quando se encerra um ciclo, começa outro. Então, é um processo eterno. O primeiro iniciado, se eu não me engano, o nome é Demócrito, o nome dele. O primeiro iniciado é por Teofrasto. Eu tô daqui para o final, eu tento lembrar e acho o nome dele. E realmente, como o Murilo falou, ao que tudo indica também, dentro dos mistérios eleusinos, esse processo iniciático acontecia de homens para mulheres e mulheres para homens. Nos meus estudos não tem ao certo nenhum tipo de certeza sobre isso, mas ao que tudo indica, era sim passado de homens para mulheres. E tem um terceiro também processo iniciático no mundo grego, que são chamados as bacantes e as Dionísias, né? Que sobre essa prática mistérica a gente tem poucos elementos. Elas, na verdade, se aprofundavam nas práticas mais dionisíacas, se bem que o Orfismo é muito dionisíaco. O Orfeu era sacerdote de Apolo e de Dionísio. Como você cultuar dois deuses assim, que parecem ser tão diferentes, mas ao mesmo tempo são tão parecidos, porque os dois têm essa vivência da arte, os dois têm a experiência do êxtase, né? Os dois, um através do oráculo, o outro através da prática do prazer, seja da bebida, seja do sexo, das orgias, né? A palavra orgia significa sacramento. Eram práticas mágicas dedicadas aos deuses, práticas de culto. E a orgia mais famosa era a orgia sexual, por isso que a palavra até hoje ficou traduzida como suruba, né? Mas essas práticas dionisíacas eram muito baseadas na recepção em se tornar uma mênade, né? As mênades são sacerdotisas de Dionísio, e essas sim eram práticas mais femininas, tá? Chamadas as bacantes. Então, as mulheres que eram iniciadas nessa prática, elas se tornavam sacerdotisas de Dionísio e viviam essa prática de entrega a um deus, e ao que tudo indica eram ritos sexuais, porque entendiam que um sacerdote ia e tinha que transar com elas para elas serem iniciadas nessa prática, nesse rito, nesse culto mistérico dedicado a Dionísio, através da prática do sexo, que era o processo iniciático delas. Então, assim, são estudos, são textos que não traz de fato, assim, é isso, é aquilo, porque eram práticas secretas. E para terminar nessa minha fala, todo esse elemento grego de práticas mistéricas iniciáticas, elas fazem parte de uma tríade que eu costumo chamar de formas de culto. Eu costumo dizer nas minhas pesquisas, eu estou escrevendo um livro até sobre, que há 3 formas de culto que viviam ao mesmo tempo na Grécia. Um culto doméstico que permanece nas comunidades que ainda viviam de forma rural e que é muito semelhante às práticas mais de feitiçaria, mais assim, tribal mesmo, que é uma prática bem marginal, né? E que são traduzidos nos poemas chamados idílicos, que tem um poema muito bonito que fala sobre uma prática de feitiçaria de raiz. O culto da polis, que é o culto da cidade, quando as cidades gregas começam a ser formadas, que são os grandes festivais, as festas que reúnem pessoas. E essa terceira forma de culto, que são os cultos mistéricos, que veio ressignificar o sentido de morte. E lembrando que os gregos entendiam que a única forma de imortalizar a sua vida seria através de uma morte gloriosa. Por isso que a morte era almejada pelos grandes heróis gregos. Mas com o culto mistérico grego, entendia que não, né? Através dessas práticas iniciáticas, você poderia também ser eternizado. E essas práticas, a partir do momento que o Império Grego ele se tornou expandido com Alexandre Magno, quando Alexandre Magno sai além dos muros da Grécia e vai andando e conquistando outros territórios,
vai sendo difundido também. E, ao mesmo tempo, vão sendo assimiladas outras práticas mistéricas de outras culturas, ao ponto de que Alexandre Magno volta ao Egito. Eu costumo dizer que ele volta de onde ele tirou o primeiro ensinamento, onde foi tirado o primeiro ensinamento mistérico, com a fundação da cidade de Alexandria, né? E lá na grande biblioteca de conhecimento e de magia e de ciência, ao ponto de que várias outras escolas mistéricas lá foram fundadas e as pessoas têm um acesso muito fácil a essas escolas mistéricas. Diz que na antiga biblioteca que foi queimada, a gente sabe, né, depois no início do processo da ascensão do cristianismo como religião oficial de Roma, já no Império Romano, Alexandre Magno no Império Grego, depois Roma domina a Grécia e todo o território grego, inclusive o território que os gregos tinham dominado. Então o Império Romano se torna, né, detentor desse apogeu. E lá na biblioteca de Alexandria, quando ela é queimada, vê-se que tem várias salas, e cada sala eram salas reservadas a essas escolas mistéricas, fundadas, né, com esse princípio da filosofia, da magia, do misticismo grego, que na verdade tem premissas de outra cultura, que é o que a gente vai ouvir o Thompson falar a partir de agora. Mas antes que tu comece a falar, eu sei que tu quer falar alguma coisa específica, mas tem duas coisas que eu achei interessante que a gente poderia trazer da fala do Hugo, né? Eu queria saber se dentro do Egito eles também tinham essa preocupação de tornar-se deuses. Uma vez que a gente sabe que muitos períodos dinásticos do Egito consideravam os faraós como próprias divindades, né? E que também houve períodos egípcios em que existiu até uma espécie de monoteísmo, cultuando o deus Atom apenas, e meio que dando uma ignorada nos demais deuses, né? E aí também, como é que é essa busca da imortalidade egípcia, né? Que a gente sabe também que os egípcios são famosos por conta das múmias, né? Que eles acreditavam que nós retornaríamos, que de uma certa forma teríamos acesso a uma continuação de vida, e por isso que existe todo o processo de mumificação. E como é que tudo isso a gente consegue misturar e entender hoje com o nosso olhar contemporâneo de praticantes de bruxaria? Então, antes de eu responder essa pergunta, eu queria responder a outra anterior do ocultismo, né? Que foi até uma coisa que eu tava vendo uns palestrantes falando sobre isso, né? Ocultistas que eu acompanho, eles também tinham sido questionados sobre isso. E eles falaram assim, eu concordo muito, que, tipo, seria muita ingenuidade da nossa parte, né, a gente colocar ferro e fogo as coisas, tipo, realmente tal prática surgiu de tal local, com toda a certeza do mundo, porque às vezes tem, como o Hugo colocou, né, nos mistérios eleusinos e tantos outros que ele citou, era muito fechado, era hermético, o que a gente sabe são fragmentos, né? E muita coisa também se perdeu ao longo do tempo, e tantos outros ao longo da história. Então muito do que já era fragmentado para o povo de fora, para o público em geral, que já era pouco, ficou muito mais fragmentado ainda. Então se torna muito difícil. Então, assim, eu acredito, né, analisando todo esse contexto histórico, acadêmico, tentando fazer uma linha entre todas essas culturas, todos esses saberes, até o ocultismo ocidental moderno, eu acredito que essas escolas antigas, como a grega e a egípcia, elas serviram como inspiração, né? O que os ocultistas buscavam na história, na antropologia, nos achados arqueológicos, são inspirações, porque realmente seria muita ingenuidade, às vezes, a gente decretar ferro e fogo, olha, tal coisa era assim, né? Porque a gente não sabe. Primeiro que, no caso dos egípcios, né, tinha a questão da dialética egípcia, né, que os certos rituais você tinha que falar em egípcio, tinha que ser as palavras certas, o gestuário correto. Às vezes um símbolo que a gente interpreta hoje de uma forma, talvez, para os egípcios ou para alguma região específica no Antigo Egito, esse símbolo tinha outra conotação, era utilizado de outra forma. Então, no caso do Egito, por isso a importância da egiptologia, para a gente poder rastrear e tentar saber mais ou menos como é que algumas coisas eram feitas, mas seria até ingenuidade a pessoa, às vezes, em alguns pontos, afirmar ferro e fogo, olha, é isso. Realmente os egípcios faziam um ritual desse jeito, era dessa forma,
com essa finalidade, porque muita coisa se perdeu, né? O que a gente realmente tem são fragmentos e com base nesses fragmentos que a gente consegue observar, é que você consegue ter uma ideia, tipo, eu acho que é por aí. Eu acho que é mais ou menos por esse caminho. O tempo que durou o Império Egípcio, né? Então, tipo, os egípcios faziam tal coisa em que momento, né? Em que período histórico que eles faziam essa coisa? Pode ser que faziam, mas em que contexto? Sim. Né? É difícil até falar, tipo, que de todos os egípcios, porque também lá tem o Alto e o Baixo Egípcio, né? Tem o egípcio dominado, a parte do Egito dominada, a parte do Egito dominante, a parte mais próxima do Nilo, a parte mais afastada do Nilo. Que egípcio é esse que você está falando, né? Exatamente. E a própria religião egípcia, ela vai mudar de acordo com o tempo, né? E ela também vai mudar de acordo com a região. Então, por exemplo, no período neolítico, vamos colocar aí 4.000 anos, né, antes, não tinha uma organização exata da religião. O povo egípcio sempre foi muito religioso, né? Sempre buscou muito saber espiritual, mas naquele período, quando não tinha um faraó, né, não tinha um imperador único e absoluto que governava todo o Egito, quando o Egito ele era distribuído por vários imperadores diferentes, cada um na sua região, então tinha os cultos domésticos, tinha os cultos regionais, né, e às vezes um deus que era importante em um local, em outro não era conhecido, ou era conhecido, mas não era tão importante. Às vezes um deus que era importante em uma região, hoje, lá na frente ele deixava de ser importante, e um que não era tão importante agora. Aí, por exemplo, sei lá, Deus dos artesãos, por exemplo, que é Ptah, né? Eu não sei a pronúncia egípcia certa, mas eu vou falar aqui o meu egípcio brasileirado, o Deus Ptah, que era o Deus dos artesãos. Em um determinado momento ele era um Deus super menor, que ninguém dava a menor importância, só que teve um momento que o trabalho artesão foi de suma importância para a sobrevivência, para o lucro do povo egípcio. Então esse Deus ele acabava sendo muito procurado, muito oferendado, muito cultuado, e querendo ou não, o culto dele ia crescendo. E aí